Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Baobá. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural traz hoje para você um comentário, uma figura humana e os seus trabalhos, uma mostra dos seus trabalhos de pintura. Hoje a arte é pintura. O Rio Grande do Norte é um estado singular no Brasil. Eu tenho dito sempre da riqueza desse estado. Mas eu repito a frase de Cascudo, dizendo que o melhor produto do Brasil é o brasileiro. O melhor produto do Rio Grande do Norte é o potiguar. Nós temos, por exemplo, grandes músicos, compositores, cantores, pessoas que brilharam e brilham neste país com o jeito seu de viver. Mas pintura também é uma excelente oportunidade da gente conversar. É do Rio Grande do Norte, Moura Rabelo, estudado excelentemente por Isaura Rosado. O potiguar, Erasmo Xavier, brilhou no plano nacional, inclusive com caricatura. Mereceu um estudo fantástico de Rejane Cardoso. Mas muitos outros artistas daqui. Lembro os meus queridos Dorian Gray, que era do meu coração, Milton Navarro também, e Tomé. Mais do que eles, um pintor dramático, que era Leopoldo Nelson. Vendeu muito para o exterior, e dificilmente vendia aqui os seus quadros, porque era muito dramaticidade, muita coisa dura. E ele mandou, sobretudo, para a Suíça e lá vendeu. Outra artista múltipla era a irmã de Dorian. Mas não é porque era irmã de Dorian, é que ela tinha um talento fora do comum. Zaira Caldas. Mas quanta gente boa nesse estado. Assis Marinho, não pode ser melhor, Fábio José. Quanta gente boa produziu esse estado. Iaperi e Iaponi Araújo, dois irmãos. Iaponi, infelizmente, foi embora cedo. Iaperi continua produzindo arte da melhor grandeza. Então eu trago hoje para vocês um artista diferente. Ele é um santeiro e o nome dele é Vicente Santeiro. O nome do artista que ele criou porque ele gosta de fazer santos. Vocês vão ver algumas das suas obras feitas em santos. E todos são muito interessantes. Vicente, você começou a fazer, que eu soube, começou a desenhar em caderno escolar, né? Isso, meu amigo. Logo no período escolar, rabiscava muitos cadernos. Tinha professores que não gostavam, tinha professores que gostavam de ver aquilo ali, porque via que tinha um potencial, né? Já tinha assim, uma predisposição para aquilo. Qual era o colégio que você estudava? Então, aí eu teve um tempo assim que eu estudei no Padre Miguelinho, um colégio ali do... Eu fui professor lá há muito tempo, Pois é. de português. Eu gostei muito de estudar lá, porque tinha um cemitério, logo o cemitério do Alecrim, né? Eu fui nascido no bairro do Alecrim, então eu tenho um amor muito grande pelo Alecrim, pela história da minha família. E aí eu saía da aula, terminava a aula, e aí a gente ia brincar no cemitério. E ali naquele cemitério do Alecrim eu via aquelas imagens angelicais, tinha uns anjos que tinham umas estatuetas em cima dos túmulos, e eu gostava de reproduzir aquilo ali. Que maravilha, rapaz. Pois é, aí... Uma arte do cemitério. Pois é, isso. Você sabe que é universal esse desejo de deixar a arte, porque a arte continua. A vida humana é limitada, mas a arte é ilimitada. Ela passa do tempo. Então, a consequência natural é que os homens tentam fazer arte no melhor sentido, e colocar no cemitério. Só que
No seu caso, é diferente, foi inspirador. Foi inspirador, foi um momento assim, que aí, assim, essa minha disposição em sempre estar desenhando, sempre estar pintando, num período da minha vida que foi na adolescência, que foi um período assim de muitas descobertas na minha cabeça, e também envolvimento com drogas também. Você se envolveu com droga, né? Sim, senhor, teve Eu envolvimento soube com que drogas. você tinha fundado com droga quando eu vejo este homem que recuperado Isso. perante a vida e valorizado. Pois é, nesse momento na adolescência eu passei por esses momentos difíceis, mas aí já tive uma oportunidade de trabalhar em um sebo como ajudante, né, de um sebo. E ali eu tive contato com alguma literatura boa, né, e algumas coisas. E a partir dali eu iniciei uma vida profissional. Porque chegaram as meninas do IFRN precisando que um artista fizesse a imagem do Palácio do Governo, que antigo Palácio do Governo, que hoje é a Pinacoteca do Estado, né? Aí Jácio, que era o dono do Sebo Catalivros, Sim. disse assim para as meninas... Gente boa. Pois é, eu também acho. Disse assim para as meninas, sem eu nem ter dito nada, que ele me pegou de surpresa, ele disse, esse cara faz. As meninas disseram, o senhor cobra quanto? Eu digo, eu não tinha mais, eu fiquei contra a parede. Eu nem sabia se eu fazia, doutor Diogo. Mas aí ela disse, você cobra quanto? Eu disse, não, deixa eu ver aqui. Tá, venho na sexta-feira, eu vou fazer por R$15 esse trabalho. Numa cartolina. Aí Jácio me liberou do trabalho e eu sentei na calçada, de frente ao prédio, na esquina onde eu podia ver a frente e a lateral. E aí comecei um trabalho minucioso, meu amigo, que a própria lei do trabalho não me permitiu faltar um arabesco, um detalhe da arquitetura. Então eu fiz ele assim, idêntico. Repare bem você, este homem como é singular e como ele é diferente. Ele começou com a arte no cemitério. E o primeiro trabalho dele que ele vendeu, e vendeu baratinho, foi também uma obra de arte que é o Palácio Potengi. Eu continuo chamando Palácio Potengi, que é o nome histórico e é o nome do rio. O nosso rio que deu nome ao Rio Grande do Norte. Mas não faz mal que lá esteja a Pinacoteca, também foi chamado o Palácio da Cultura, que é também um bom nome. Mas é preciso ver e restaurar os nomes históricos. Eu que sou voltado para a história, valorização histórica, me gosto muito, mas muito interessante. Concordo. Palácio Potengi, é isso aí. Bom, mas vamos lá para frente. Você que ficou no sebo, com Jácio, e leu livros lá, lembra de alguns livros? Na época eu estava numa idade assim que eu acho que eu devorei a coleção de Jorge Amado toda, assim. Que maravilha! O Mamoto, Capitães de Areia, Tieta, Gabriela, gostei muito. Aí depois fui experimentando outras coisas, aí me deram a dica que Gabriel Garcia Marques seria uma boa leitura. E aí eu li 100 Anos de Solidão, que é um clássico dele. Hoje em dia tenho pouca memória, mas assim, eu acho que o essencial ficou, né? Que é um livro bem complexo, assim, ele é bem... Uma observação, eu gosto muito de fazer comentários. Eu tive o privilégio de conhecer Jorge Amado pessoalmente. Fui apresentado a ele por Câmara Cascudo e ele me ajudou quando eu queria ser reitor. Lá eu propus e foi escolhido, na época havia a outorga dos diplomas, tudo de uma vez, a universidade inteira no campus universitário, e eu propus e foi aceito pelo Conselho Universitário Jorge Amado. Posteriormente eu estive com ele na Bahia, ele se identificou novamente e era o aniversário dele. E eu fui com a minha então companheira para o jantar na ilha. Ele com os filhos, com a mulher,
que era uma pessoa deliciosa, humaníssima. E ele me contou algumas coisas sobre Pablo Neruda, o grande poeta das Américas, que eu escrevi um livro sobre ele, um livro da resposta baseado em conversa, em obra que ele se perguntava, o livro de las perguntas. E então eu dediquei este livro a Jorge Amado e a Zélia Gattai. Maravilha. Sobre Gabriel Garcia Marques, também um outro detalhe junto a Neruda. Ele entrevistou Neruda e foi praticamente advertido que um dia ele ia ganhar o prêmio Nobel, como Neruda já havia ganho. Mas muito interessante a sua leitura. Pois é, foi pouca, mas foi bom, assim. Jorge Amado é um orgulho do Brasil, está em muitas línguas do mundo, e fantástico. E Gabriel Garcia Marques é o realismo fantástico que valoriza toda a Latinoamérica. Isso. Eu trouxe muita coisa daquele universo, daquele livro para mim, para meu trabalho, para o meu imaginário, né? E Jorge Amado, eu mergulhava de cabeça, assim. E as ilustrações de Caribé no livro dele também era uma coisa linda, assim. Foi uma coisa que marcou muito essa época para mim, sabe? Foi bom. Jorge Amado tem livros memoráveis que tem que ficar de criatividade brasileira. Ele era um apaixonado pelo Brasil e pelo brasileiro. E através do romance ele demonstrava nosso costume, nossos gestos, as nossas brincadeiras, o espírito brasileiro. E por isso mesmo ganhou o mundo e ainda hoje é sempre lido e respeitado no mundo inteiro. Ele dizia que era um contador de história. E realmente ele contou a história não só da Bahia, mas do brasileiro para o mundo. É muito bom, muito bom. Você leu tudo isso e tal. E teve um momento de juventude baseado metido com droga. Foi, aí como é que você saiu dessa droga? Pode dizer que você teve apoio Sim. de pessoas ou de instituições? Sim. O principal apoio que eu tive, professor, foi de Deus mesmo, porque eu acredito em Deus. Então, assim, sempre tive apoio de familiares, de amigos, mas chegou um momento insustentável que dependia da minha vontade, não era mais da vontade dos outros. Então, assim, não adiantava as pessoas me apoiarem quando eu traía as pessoas que estavam me apoiando, quando eu manipulava, fazia. Então, chegou um momento que, no fundo do poço, aí eu pedi o apoio de quem podia me dar o apoio, que naquele momento era só Deus. Ninguém me aguentava mais. Então, a partir daquele momento, aí eu reiniciei uma restauração no meu espírito. E essa restauração continua hoje, mesmo livre das drogas, com o melhoramento do caráter que é preciso a cada dia, porque eu sou uma pessoa que procuro estudar mais a parte do espiritismo e vejo o ser humano como evolução permanente. E a pintura ajudou também você a sair da droga? De certeza. Teve uma coisa que foi muito forte, dizer assim, quando eu vi que meu trabalho tinha um potencial, apesar de ser um trabalho ainda simples, mas tinha um potencial, o mercado poderia me dar condições de eu viver do meu trabalho. Então, as drogas elas estavam impedindo de produzir. Ou seja, não sobrava tempo para produzir, porque a droga era compulsivo. Então, chegou um momento que isso foi um dos fatores também que me ajudou. Foi o meu trabalho. A chegada dos filhos também. Você teve influenciou os artistas locais ou internacionais, algum do Brasil? O que é que você gostava de ver? Olha, a minha influência, sobretudo, ela é mais local. Apesar de ter assim, grande admiração por trabalhos de artistas internacionais e do Brasil afora também, né? De Cavalcante, Portinari,
Pablo Picasso, alguns renascentistas também. Algumas coisas eu vi muito superficial e gostava, mas nunca me aprofundei. Como houve um aprofundamento de uma vivência com artistas daqui. Né? Daqui eu tive um contato direto mesmo. Né? A minha mãe, ela foi uma pessoa que quando educou a gente envolvida no meio cultural. Tinha amizade com os artistas no geral e o pessoal das artes plásticas. Então, Assis Marinho, por exemplo, é um artista que eu convivo com ele desde a infância minha, dentro da casa dele. Né? Newton Navarro, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas o trabalho dele me encanta. Dorian Gray, conheci o mestre pessoalmente. Newton é, para mim, mais desenhista do que pintor. É. E Dorian é mais pintor do que desenhista. Pronto, é isso mesmo. Também acho. Eu também vejo dessa São forma. figuras. Assis Marinho é muito bom. E depois ele é santeiro também. Ele também é santeiro. Eu tive uma vivência também nesse período que ainda estava envolvido com algumas coisas. Foi quando eu conheci Assis também. Ele sofreu muito, ainda está sofrendo por conta de droga, né? Assis ainda também ainda está sofrendo. Está num momento assim delicado da vida dele. Está numa cadeira de roda que eu Está soube. na cadeira de rodas. Eu fui visitá-lo lá no hospital. Eu quero bem a ele, mas espero que ele também consiga sair. Eu tenho quadros dele bem interessantes. Eu fui advogado dele, ganhei uma causa contra um banco que pegou e divulgou uma peça que havia comprado a ele, que era uma safra de algodão, belíssimo. E o banco, sem autorização dele, mandou fazer milhares de cartões postais. E não deu bola. Eu entrei com a ação para cobrar direitos autorais dele e o banco se defendeu dizendo que tinha comprado a obra. Comprou a obra, mas não comprou a imagem. Nem autorização para ele ganhou. Infelizmente, o dinheiro ele não aplicava bem, aplicou na vida que levou a ele a essa dificuldade. Mas tem também uma obra dele que me chama a atenção, fantástico, que é o seguinte: Adão e Eva. Só que, em vez de oferecer uma maçã, oferece um caju. É a cara dele. Eva ofereceu o caju. Você também tem esse jeito seu de colocar as coisas locais. Isso, exatamente. Eu costumo trazer da cultura universal os elementos da mitologia, né, o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de trazer no meu trabalho, trazer de uma forma para trazer aqui para a gente, para o local. Então já fiz os 3 Reis Magos a cavalo na Praia do Forte, de frente ao Forte dos Reis Magos, né? Então, a cavalo aqui, andando na Praia da Fortaleza. Isso, da Fortaleza dos Reis Magos, que eles eram acho que era da cultura, eu não estou lembrado aqui. Eram cada um de um local, mas eles eram estudiosos de uma ciência chamada astrologia. Zoroastras, eles eram zoroastras. Eles estudavam, eram magos, mágicos significa mágicos, porque naquela época era muito misturada a ciência e a magia. Isso. Então eles vieram do Oriente, ninguém sabe como, nem eram 3. Pelo menos na Bíblia não consta que eram 3, podiam ser vários, mas a tradição estabeleceu e até com seus nomes. Gaspar, Belchior e Baltazar. Eles trouxeram também 3, o 3 é um número mágico na Bíblia e na vida mesmo, no mundo inteiro. Eles trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Pouca gente sabe que a mirra era uma planta que amarga, difícil. Talvez uma relembrança de que ia ter Jesus. Trouxeram ouro para simbolizar a riqueza e que era o rei. Trouxeram incenso, que era uma forma de estabelecer a divindade, e trouxeram a mirra, que é o amargo da vida dele,
que terminou crucificado. Olha que coisa simbólica e terrível. Eu fui à Colônia, Colditz chama, na Alemanha, a cidade, e na catedral, no fundo da catedral, estariam os restos mortais dos Reis Magos. E muita gente do mundo vai ver. Eu tenho um encantamento pelos Reis Magos porque é da nossa cidade. É a nossa cidade. É um bairro muito prolífico e muito competente, com muita gente boa de lá. E é também a figura da fortaleza que foi começada a construída no dia 6 de janeiro. Mas, enfim. Vicente, você foi premiado nacionalmente com jovens talentos e expôs no Senado Federal. Verdade? Sim, é verdade. No ano de 2011, teve uma indicação na época de um senador da República, que na época era a então senadora Rosalba Ciarline, aqui no estado, e eu tinha vendido alguns trabalhos para ela, ela gostou do meu trabalho e me indicou para participar de uma expo nacional, e aí passava por um critério de avaliação para ver se o artista estava apto para isso, e eu consegui passar, né? E aí a gente foi para o Senado Federal e eu representei o estado naquela oportunidade, humildemente, e foram todos os estados do Brasil, cada um com um artista representando, indicado pelo senador do seu estado. Então essa é a história que aconteceu em 2011. Aí entrou para um catálogo deles, um livro, né? Você também ganhou um prêmio da Funcarte, né? Foi, também. Primeiro lugar. Primeiro lugar também, agora na Funcarte, no edital 2021. No edital Funcarte 2021, fiz uma Nossa Senhora dos Navegantes. E esse quadro levou o primeiro lugar. Pois é, então houve essa premiação, fiquei muito feliz, assim, porque foi primeiro lugar, né? E eu concorrendo com gente que eu acredito que é bem melhor do que eu, mas foi bom para mim. Eu queria que você mostrasse para o telespectador, a gente pode mostrar, um outro trabalho absolutamente notável que você ganhou o primeiro lugar. É o trabalho que está, inclusive, esse quadro maior está no gabinete da presidência do tribunal, você ganhou o primeiro lugar também lá, para fazer a ilustração no novo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Pois é, meu amigo, o ano 2022 para mim foi bem próspero profissionalmente, em todos os aspectos, né? Mas eu fiquei muito feliz, assim, porque foi um edital concorrido, né, com grandes nomes aqui, grandes artistas, me lembro das pessoas que participaram, e o meu trabalho, os dois painéis que eu fiz, que eu concorri com os dois painéis, eu levei o primeiro lugar e também levei o segundo lugar. É maravilha. Agora me descreva um pouquinho o que é que como você colocou. Eu vi que tem a Igreja do Galo. Então, o Cabugi, né? Trouxe o Cabugi para cá. Foi sugerido pelo edital que fizesse um tema ligado à justiça, né? E que fosse também algo nordestino, algo assim mais nosso. Aí eu pensei, botei, quadrei aqui na cabeça algumas coisas e criei uma imagem que vocês vão ter a oportunidade de ver. Com a vinda das águas do São Francisco, nesse período há pouco tempo atrás, o São Francisco foi realmente a transposição do São Francisco, na verdade. Foi realmente feita, foi fundada, e a água chegou e irrigou o sertão. Isso aqui é uma maravilha. Então, agora, assim, você é um santeiro, seu nome já é santeiro. Sim. Que santos você pintou? Então, vamos mostrar aqui eu botei um São Francisco gigante por causa do Rio São Francisco. Ele está com os pés dentro da água
passando várias tilápias e umas mulheres lavando roupa na beira do riacho. Eu botei ele em tamanho maior do que os seres humanos, botei os seres humanos meio estilizados, como anõezinhos, para mostrar a grandeza de São Francisco de Assis. Que outros santos você pintou já? São Francisco, Nossa Senhora... Então, aí, vindo desse... Não, fora do trabalho lá. Sim, por exemplo, do cristianismo. Jesus, Nossa Senhora, São Francisco de Assis, Santo Antônio, São João, gosto muito do São João. São João. A avó de Jesus Cristo, Santana. Fiz há pouco tempo um quadro para uma pessoa. A propósito, coisa linda. Eu sou afilhado de Santana. Pois é. Minha mãe me dedicou a Santana porque eu nasci no dia 26 de julho, o dia de Santana. Meus parabéns. Tá bem guardado. Estou bem guardado. Ela era mestra, né, de Pois é. Nossa Senhora. Pois é. Então, assim, os reis, né? Os reis eu sempre pinto, os reis magos, Salomão, o rei Salomão, O rei Salomão. o rei da sabedoria. Muito Tem bom. mais, viu, mestre? Eu só estou me esquecendo aqui. Não Não estou precisa- lembrando de todos não, mas eu pintei muito Não, santo. porque você é um produtor cultural. Então você faz muita coisa, tem que esquecer. Um outro Santa detalhe. Ceia, Santa Ceia com vários apóstolos. Anchieta, que é um homem destinado à arte, uma figura notabilíssima, você expôs na galeria que ele criou na Ribeira e restaurou o prédio e fez uma coisa muito bonita. Infelizmente a coisa não prosperou, porque ainda é difícil fazer funcionar as coisas na Ribeira. Mas ele é um artista fantástico. Você expôs lá, Exposto, e fiz uma exposição, uma individual na Galeria de Anchieta, fizemos coletivas também. E Anchieta foi assim muito mais do que um mecenas, de comprar os trabalhos dos artistas, de patrocinar material para os artistas, de patrocinar, de facilitar no que fosse preciso, não só para mim, mas para todos os artistas de todos os tamanhos que chegavam precisando da ajuda dele. Ele foi e é para mim um amigo, um homem de bem, uma pessoa que eu quero muito bem a ele. eu fiquei impressionado com o trabalho dele, cheguei a fazer um artigo para o jornal Tribuna do Norte, louvando a iniciativa e o trabalho muito bonito. É uma figura interessante. Ele recolheu-se hoje, você tem ligação com ele? Tenho pouca, né? Porque ele tá mais na zona rural, tá numa fazenda que ele tem na zona rural. E assim, eu estive lá há pouco tempo, fui pegar um material com ele para fazer pirógrafo, que eu trabalho com pirógrafo também. Ele me cedeu umas peças de madeira da melhor qualidade. Então ele está lá nesse interior, cuidando da fazenda dele, enchendo de obra de arte na fazenda dele. Isso é uma maravilha. Pois é. Aí ele recebe amigos, né? Eu acredito que quem quiser visitar, eu acredito que... Eu acho que é muito boa essa história. E acho interessante. Agora, me chamou a atenção a sua arte, várias pessoas me falaram sobre você, entre as quais uma que você teve numa exposição dela, Isaura Rosado. E ela me falou sobre você e eu fiquei encantado quando vi. E convidei-o a fazer um painel gigantesco ao lado do baobá, contando a história do baobá. O que é que você colocou lá? Como é que foi esse painel que nós vamos mostrar para vocês? Então, meu amigo, quando o senhor me fez a proposta, eu pensei, né? Vamos dar um jeito de enriquecer isso aqui, colocar muitos elementos que possam dar o que o baobá merece, né? Então, assim, com as sugestões também que o senhor me deu e os momentos históricos que o baobá vivenciou, né? Com a chegada do pessoal do circo. Então, eu coloquei nesse painel, as pessoas vão poder ver primeiramente o baobá, inserido no contexto da história do Pequeno Príncipe, sendo passado em Natal e no Rio Grande do Norte. Então, ao fundo, nós temos também o Pico do Cabugi, né? Temos
animais do circo, camelos, elefantes, aquelas malabaristas, aquelas dançarinas do circo, aquelas mulheres com aquelas Foi uma roupas. homenagem singular que o circo prestou à árvore, né? Isso. Eu Elas acho com- que foi a primeira vez no mundo que isso acontece. Pois é, com aquelas roupas árabes, né? Ele está muito bonito. Veja aí, você, a maravilha do trabalho dele. Hoje é um dia feliz para mim, porque estou recebendo um artista de primeira grandeza, um artista plástico que honra o Rio Grande do Norte. Trata-se de Vicente Santeiro. E mais, está me trazendo um quadro duplo de tudo aquilo que eu gosto. A começar com a homenagem à Câmara Cascudo, que está aí olhando na janela por esse trabalho. Mas imagine que está Tony Silva, que fez um belo trabalho a partir do texto de Volney, que aqui também está presente, e a presença também de Naúde, que estimulou para que o Baobá tivesse esse trabalho. Vai constituir um marco na cidade do Natal, porque este quadro conta a história do Baobá, as coisas bonitas que aconteceram e acontecem com o Baobá. A cidade merece o presente para o mais antigo dos seus habitantes. Eu me sinto feliz de estar aqui compartilhando com vocês desta beleza de quadros, beleza de trabalho, que só faz estimular o bem-querer pelo Baobá. Ainda está sendo elaborado o local, preparado o local para ele constar. Vocês estão revelando, nós estamos revelando pela primeira vez esse trabalho. Ele é inédito até agora, mas merecia que o artista estivesse aqui para expor para vocês e mostrar esse trabalho tão bonito e tão interessante. Por outro lado, eu vou colocar lá também em QR Code contando a história do Baobá, do Pequeno Príncipe e a sua ligação com o Natal. Eu penso que pode ser uma coisa muito interessante, inclusive como efeito turístico, que já se utiliza hoje, mas não é tão grande quanto merece. O Baobá é uma árvore magnífica, é o mais antigo habitante da nossa cidade, ele é o ser vivo, consequentemente um habitante, e o mais antigo, com centenas de anos, talvez com 1000 anos, que ele está crescendo, mostrando, e a beleza de suas flores, espalhando a beleza por Natal. Então, é uma inauguração interessante, sobretudo porque eu quero marcar os 30 anos que eu comprei o terreno para salvar o Baobá. Acho que merece uma obra sua e vai ter uma visão natalense, o nosso visitante vai ter uma atenção. Eu me sinto honrado, viu, mestre? Me sinto muito honrado, porque eu fiquei maravilhado quando eu vi pela primeira vez. Eu não conhecia ainda, eu conhecia há pouco tempo. Quando eu vi pela primeira vez, eu disse, meu Deus, que é isso? Que grandeza da natureza. Natal é uma cidade, não é só o Rio Grande do Norte, Natal é uma cidade artística, mas também tem coisas diferentes de artistas da cá. Tem um que eu sou encantado por ele, que é Ojoara. Ojoara passa meses aqui no Ceará-Mirim e vai para a Áustria. Passa um tempo lá, mostrando a sua arte e o seu talento. Eu vi obras de arte de Ojoara, na chamada Cidade das Artes, em vários locais, e o pessoal entusiasmado com ele. São coisas que orgulham a gente. A cada minuto surge um artista com esse peso, com essa dimensão. Nós estamos aqui perante um artista que já é grande, mas tende a crescer. A sua dedicação, o seu entusiasmo, a sua vontade de ser, de exercer a arte,
nos faz ter certeza, não é apenas imaginar, que você vai crescer a sua arte e o seu trabalho. Muito grato, meu amigo. Concordo com o senhor. Eu tenho agora, trago para vocês e quero mostrar aqui um trabalho fora desse ângulo. A escultura é outro ângulo da arte, porque é a terceira dimensão, de fato, a pintura traz uma imitação da terceira dimensão, mas a terceira dimensão é lá. Eu trago para vocês verem o encantamento de uma novidade. O que é? O cavalo de Leonardo da Vinci. Esse cavalo foi desenhado por Leonardo, o gênio da pintura e da escultura também. Ele fez um cavalo fantástico, de 7 metros de altura, mas aí foi destruído. Depois eu vi, em Milão, em 20, eu fui visitar, eu sou entusiasmado por ele, um cavalo. E chamei um artista local, D'Alessio Marins, de Ipueira, e ele fez esse cavalo que está aí. Veja que é maravilhoso simplesmente. E agora o Joara resolveu metalizar o cavalo. E realmente, o cavalo está em Parnamirim. Ou seja, saiu de Milão a arte do artista e Parnamirim ganhou. Eu sou encantado por Parnamirim. Meus amigos, infelizmente a televisão é rápida e tem os seus prazos. Vamos dar a palavra para se despedir da turma. E se quiser falar alguma coisa sobre arte, diga. Sobretudo, agradecer ao senhor a oportunidade, me sinto honrado em estar fazendo esse trabalho com o senhor, desenvolvendo esse projeto para o Baobá, né? E a oportunidade de poder a gente bater esse papo bom. Eu gosto muito do senhor, vejo que é uma pessoa boa e que tem trabalhado por essa cultura dessa cidade já há algum tempo. Isso é perceptível. E agradecer aqui ao senhor pela oportunidade do programa, tá? E estamos aí. Agradecer aos telespectadores também e conhecer o nosso trabalho. A gente tem, o Vicente Santeiro tem tem uma loja no Pra Shopping. Quem quiser ir conhecer mais alguma coisa lá, tá lá as telas expostas. O meu Instagram, @vicente.santeiro, Facebook Vicente Santeiro também. E é isso aí. Trago para vocês Asas e Voos do poeta Assis Câmara, que é também uma forma decorativa. Isso é um trabalho que ele fez, ele esteve nesse balão e eu também tive na Turquia, e há muitos balões como esse subindo sempre com a beleza das cores. Este é um livro de segunda edição, mas de primeira para tudo o que eu indico. Trago também para vocês uma frase de hoje, e a frase não podia ser outra porque é de Pablo Picasso, que diz que a arte liberta, e isto é o essencial. A arte libertou também esse artista de um mundo escuro para dar a luminosidade que ele traz nas suas telas, no seu trabalho. Nos despedimos agora do Baobá Cultural e estará no ar todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia na TV Futuro. Por favor, amplie o número de telespectadores se você gostou. Que faça a publicidade que é necessária de boca a boca para valorizar a cultura, que é também a essência e a nossa identidade. Fique sempre conosco. Baobá, semente lá da África.